aguardar os 2 minutos aqui para as 19 horas no Teatro Procópio Ferreira e aproveitar para conscientizar o pessoal a usar máscara, porque está uma fase complicada e eu vejo pessoas entrando em lugares públicos sem máscara e, querendo ou não, acaba sendo uma falta de respeito, né, nesse momento. Estou aproveitando e já compartilhando aqui o link. Bom, pessoal, eu decidi fazer essa live em questão do Pequeno Príncipe, porque, querendo ou não, é um livro que é bastante atual. Ele foi publicado em 1943 e então não é um livro que é tão distante assim de uma realidade atual. O legal desse livro também é a questão do resgate da inocência e o encontro da criança interior, que conforme os anos vão passando, a gente vai se esquecendo, e conforme as décadas também vão passando, a gente vai ficando um pouco mais perdido, e com o bombardeio de informações que a gente tem todo dia, acaba se alienando um pouco. E nesse quesito de se alienar um pouco, a gente acaba se tornando um ser mais individualista, e isso não é muito legal. Oi, Daiane, beleza? Deixa eu ver aqui. Bom, já vou começar a fazer uma prévia leitura do livro do Pequeno Príncipe e eu vou explicar algumas curiosidades também. E também quero tentar interagir com você de casa sobre questões que você tem sobre o livro. E também, além disso, eu quero trazer algumas poesias dos meus 2 livros, que é o Composição Poética, que está aqui, e também Sentimentos e Elementos. Desses dois livros, eu vou ler 2 poesias de cada um, que tem mais conectividade com o livro do Pequeno Príncipe. Aê, Laís, também. Bom,
do Pequeno Príncipe é do Anthony Descent e são com as aquarelas do autor. Então, além dele ter escrito toda a história infanto-juvenil do Pequeno Príncipe, ele também fez os próprios desenhos. E o Anthony, ele não era nenhum expert em desenhar, né, no caso. Mas são desenhos simples, remetem à infância mesmo. E é bem divertido. Bom, para quem não sabe também, O Pequeno Príncipe é um livro francês e tem mais de... Como eu posso dizer? Ele cativou milhões de pessoas em seu público e também é o terceiro livro mais lido do mundo. E quando eu tinha visto isso, fiquei bem surpreso, porque eu considero ele um livro recente, de 1943, como eu já disse no começo, porque ele pede para a Bíblia e outro livro, que, desculpem, mas não pesquisei, mas ele também consegue ser o segundo livro mais traduzido do mundo. Então, acho que a mensagem dele é super importante. Bom, eu acredito que muitas pessoas já leram esse livro, outras também leram, mas pararam na metade, e cada um tem seu motivo, e outros apenas ouviram falar muito dele, ou nem tanto, mas já ouviram falar em algum lugar, esporadicamente falando ou vagamente. E eu quero entrar um pouco no mundo dele aqui com vocês agora. Aqui tem uma dedicatória, então vamos lá. Peço perdão às crianças por dedicar este livro a uma pessoa grande. Tem um bom motivo. Essa pessoa grande é o melhor amigo que possuo. Tem um outro motivo. Essa pessoa grande é capaz de compreender todas as coisas, até mesmo o livro de criança. Tenho ainda um terceiro motivo. Essa pessoa grande mora na França e tem fome e frio. Ela precisa de consolo. Se todos esses motivos não bastam, eu dedico, então, este livro à criança que essa pessoa grande já foi. Todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. Corrijam, portanto, a dedicatória. A Leon, quando era criança. Só um momento, aqui com a máscara é muito complicado, mas é necessário. Vamos lá. Certa vez, quando tinha 6 anos, vi num livro sobre a Floresta Virgem, histórias vividas. Uma impressionante gravura. Ela representava uma jiboia engolindo o animal. Eis a cópia do desenho. Dizia o livro, as jiboias engolem, sem mastigar, a prece inteira. Em seguida, não podem mover-se e dormem os 6 meses de gestação. Refleti muito sobre as aventuras da selva e fiz com lápis de cor o meu primeiro desenho. O meu desenho número 1, ele era assim. Não sei se dá para enxergar. Esse é o desenho número 1 que ele fez. Boa noite, Evelyn. Conseguiu? Ok. Mostrei minha obra-prima a pessoas grandes e perguntei se meu desenho lhe dava medo. Responderam: por que um chapéu daria medo? Meu desenho não representava um chapéu, representava uma jiboia digerindo o elefante.
desenhei então o interior da jiboia, a fim de que as pessoas grandes pudessem entender melhor. Elas têm sempre a necessidade de explicações detalhadas. Meu desenho número 2 era assim. Não sei se dá para enxergar, gente. Bom, obviamente ele fez o desenho da jiboia, mas ele acabou desenhando o interior para dar uma explicação mais detalhada. Porém, as pessoas grandes aconselharam a deixar de lado os desenhos da jiboia aberta ou fechada e dedicar a preferência à geografia, à história, à matemática, à gramática. Então, foi assim que abandonei, aos 6 anos, a promissora carreira de pintor, fora desencorajado pelo insucesso do meu desenho número 1 e do meu desenho número 2. As pessoas grandes não compreendem nada sozinhas. E é cansativo para as crianças ficar toda hora explicando. Tive então que escolher outra profissão e aprendi a pilotar aviões. Voei por quase todas as regiões do mundo. E a geografia, é claro, me ajudou muito. Sabia distinguir, no relance, a China e o Arizona. Isso é muito útil quando se está perdido na noite. Desta forma, ao longo da vida, tive vários contatos com muita gente séria. Convivi com pessoas grandes, via de perto. Isso não melhorou muito minha opinião. Quando encontrava uma que me parecia um pouco esclarecida, fazia a experiência do desenho número 1, que sempre conservei comigo. Eu queria saber se ela era uma pessoa, na verdade, inteligente. Mas a resposta era sempre a mesma. Ah, é um chapéu. Então eu falava, nem de jiboias, nem de florestas virgens, nem de estrelas. Colocava-me ao seu nível. Falava de Bridget, de golfe, de política, de gravatas. E a pessoa grande ficava encantada de conhecer um homem tão razoável. Nessas falas assim eu me identifico um pouco, porque o que acontece? Certa vez eu também li num livro, que eu tinha feito uma resenha recentemente, que é chamado de Um Beijo, que é de um autor brasileiro. E quando você vai vender alguma coisa, você tem que falar na língua da pessoa. Assim ela vai te compreender. E isso não significa que você seja você mesmo. Então você acaba encarnando um personagem. E no caso aqui, do garoto que virou aviador, é essa questão. Tipo, ele sempre julgava as pessoas pelos desenhos e via que elas não compreendiam os desenhos dele. Bom, vou continuar aqui. Vou resumindo um pouco também, porque senão pode ficar muito extenso. Tá muito baixo aí, Michel? Dá um salve aí, me avisa aí que eu estou vendo aqui. Bom, deixa eu ver. Bom, pulando para a parte, o aviador ele acaba tendo um acidente com esse avião dele e acaba encontrando uma criança no deserto, da qual ele acabou ilustrando, que seria o Pequeno Príncipe. E aí, Eduardo, beleza? Bom, como ele disse, eis o melhor retrato que, passado algum tempo, consegui fazer dele. Quando o Pequeno Príncipe surgiu, ele dizia para o rapaz: por favor, desenha-me um carneiro. O quê? Desenha-me um carneiro.
Levantei-me no salto como se tivesse sido atingido por um raio. Esfreguei bem os olhos, olhei ao meu redor e vi aquele homenzinho extraordinário que me observava seriamente. Quando finalmente consegui falar, perguntei: "Mas o que fazes aqui?" E ele repetiu então, lentamente, como se estivesse dizendo algo muito sério: "Por favor, desenha-me um carneiro." Quando o mistério é impressionante demais e a gente não ousa obedecer, por mais absurdo que aquilo me parecesse, a quilômetros e quilômetros de todos os lugares habitados, e com a vida em perigo, tirei do bolso uma folha de papel e uma caneta. Como jamais houvesse desenhado um carneiro, refiz para ele dois únicos desenhos que sabia, o da jiboia fechada, e fiquei surpreso ao ouvir o garoto replicar: Não, eu não quero um elefante numa jiboia. A jiboia é perigosa e o elefante toma muito espaço. Tudo que é pequeno... Calma aí, desculpa. Tudo é pequeno onde eu moro. Preciso de um carneiro. Desenhe um carneiro. Então ele acabou desenhando vários carneiros para o Pequeno Príncipe. E o Pequeno Príncipe não ficava satisfeito com os desenhos no carneiro. Então ele arriscou: "Esta é a caixa. O carneiro que queres está aí dentro." E fiquei preso ao ver iluminar-se a face do meu pequeno juiz. Era assim mesmo que eu queria. Será preciso muito capim para esse carneiro? Por quê? Porque é muito pequeno onde eu moro. Qualquer coisa chega lá, e eu te dei um carneirinho. Inclinou a cabeça sobre o desenho. Não é tão pequeno assim. Olha, ele adormeceu. E foi assim que conheci um dia o Pequeno Príncipe. Então, vamos indo à narrativa de onde o Pequeno Príncipe surgiu e por que ele foi para lá. O Pequeno Príncipe, na verdade, ele mora no asteroide B612. E realmente, nesse asteroide é tudo muito pequeno, então é como se fosse uma metalinguagem para mim, porque cada pessoa, querendo ou não, vive no seu próprio mundo. E cada mundo que você visita, você está conhecendo um universo diferente. Então, o Pequeno Príncipe, ele não é da Terra. Ele conheceu vários outros planetas, que no caso são outros asteroides próximo ao planeta dele. E aí ele acabou parando na Terra, por acaso, e conheceu esse aviador. Deixa eu ver aqui. Tá. Vamos ver. Levei algum tempo para entender de onde ele viera. O príncipezinho, que me fazia milhares de perguntas, parecia nunca escutar as minhas. Palavras pronunciadas ao acaso, ao que foram pouco a pouco revelando sua história. Assim, quando viu pela primeira vez o meu avião, não vou desenhá-lo, pois acho muito complicado. Perguntou: "O que é aquela coisa?" "Não é uma coisa. Aquilo voa. É um avião. O meu avião." Eu estava orgulhoso lhe dizendo que eu voava. Então ele perguntou meio assustado: "Como? Tu caíste do céu?" "Sim," respondi humildemente. Pequeno Príncipe, então, começa a explicar para o aviador que ele visitou outros planetas e lá, vou verificar aqui, consultar minha colinha, que é o livro. Deixa eu ver. Ele conheceu outros planetas, conheceu o rei, que queria que o Pequeno Príncipe fosse meio que súdito, porque esse rei acreditava que todo o universo servia a ele. E quando o Pequeno Príncipe pediu para
ver o pôr do sol, o rei viu que não tinha esse poder todo e disse que iria providenciar, mas ele não teria como providenciar o pôr do sol porque está muito além do poder dele. Então, o Pequeno Príncipe ele sempre cultivou o asteroide dele, das frutas dos baobás. E calma aí. Ele sempre cultivou, porque os baobás eram árvores que ficariam extremamente grandes no asteroide do Pequeno Príncipe e acabaria assim destruindo o pequeno planeta dele. Ele sempre cultivava e lá acabou germinando uma rosa. Então vamos lá. Prosseguindo, ainda no mundo do Pequeno Príncipe. No 5º dia, sempre graças ao carneiro, um segredo da vida do Pequeno Príncipe me foi revelado. Perguntou-me, sem rodeios, como se fosse o resultado de uma longa reflexão. Um carneiro, se come arbusto, come também as flores? Um carneiro come tudo o que encontra. Mesmo as flores, que têm espinhos? Sim, mesmo as que têm. Eu não sabia, eu estava ocupadíssimo naquele instante, tentando desenterrar um motor e um parafuso, que estavam muito apertados. Estava bastante preocupado, pois a pane estava começando a parecer muito grave e a água que tinha para beber era tão pouca que eu temia o pior. O Pequeno Príncipe perguntou: para que servem os espinhos? Eis uma questão assim, do Pequeno Príncipe, que eu acho um pouco chata. Mas, como diz aqui a narrativa da primeira personagem, o Pequeno Príncipe jamais desistia de uma pergunta, uma vez que já tivesse a feito. Mas eu estava irritado com um parafuso e respondi qualquer coisa. Espinhos não servem para nada, são pura maldade das flores. Após um silêncio, ele me disse, com uma espécie de rancor: não acredito, as flores são fracas, ingênuas, defendem-se como podem. Elas se julgam poderosas com seus espinhos. Não respondi. Naquele instante eu pensava: se esse parafuso não afrouxar, eu vou fazer-o soltar com uma martelada. E o príncipezinho me perturbou de novo com seus pensamentos. Acontece que assim, o Pequeno Príncipe, ele é uma criança. E as crianças são curiosas. Elas não desistem das perguntas delas, pois o que acontece? Eu sempre parto da tese assim, eu também pergunto muita coisa. Claro que eu tenho um filtro, tento, claro que refletir sobre aquilo para não ficar perguntando as coisas para todo mundo direto. Mas isso significa que nenhuma pergunta é boba. O que é idiota mesmo é você ficar com a dúvida para si. Porque, além de você ficar com a dúvida para si, você vai ficar frustrado e também pode fazer coisas erradas. E é isso. Só que naquele momento o aviador estava total sem paciência, ele estava focado no trabalho dele. Mas o Pequeno Príncipe estava lá, sozinho e tinha necessidade de um amigo. Bom, aqui a gente entra na parte da onde o Pequeno Príncipe ele fala da rosa. A rosa que brotou lá no planeta dele. Ela brotou no planeta do Pequeno Príncipe. E ela tinha suas necessidades especiais. Então, o Pequeno Príncipe era responsável por ela.
Pelo menos assim eles se consideravam. Vamos lá. Logo aprendi a conhecer melhor aquela flor. Sempre houvera no planeta do Pequeno Príncipe flores muito simples, ornadas de uma só fileira de pétalas, e que não ocupavam espaço nem incomodavam ninguém. Apareciam pela manhã na relva e à tarde já murchavam. Mas aquela brotara um dia de uma semente trazida não se sabe de onde. E o príncipezinho resolvera vigiar de perto o pequeno broto, que não era tão diferente dos outros. Podia ser uma nova espécie de baobá. Então ele já se prontificou. O pequeno príncipe, que assistia ao surgimento de um enorme botão, pressentiu que dali sairia uma aparição miraculosa. Mas a flor parecia nunca acabar de preparar sua beleza. No seu verde, escolhia as cores com cuidado. Vestia-se lentamente, ajustava uma a uma suas pétalas. Não queria sair com os cravos amarrotada. Ela queria aparecer no esplendor de sua beleza. Ah, sim, era vaidosa. Sua misteriosa toilette, portanto, durara alguns dias. E eis que numa manhã, justamente a hora do sol nascer, ela se mostrou. E ela, que se prepara com tanto esmero, disse bocejando: Ah, eu acabo de despertar. Desculpa, estou ainda despenteado. O príncipezinho, então, não pôde conter seu espanto. Como és bonita! É verdade, respondeu a flor docemente. E nascia ao mesmo tempo que o sol. O pequeno príncipe percebeu logo que a flor não era muito modesta, mas ela era muito envolvente. Creio que é a hora do café da manhã, acrescentou ela. Tu poderias cuidar de mim. E o príncipezinho, atordoado, tendo ido buscar um regador com água fresca, molhou a flor. Então, o que acontece? Esse livro parte muito do princípio da amizade, porém, tem essas metáforas. Essa rosa, ela começava a debochar um pouco do Pequeno Príncipe, como é que eu posso dizer? A abusar um pouco dele psicologicamente, tipo, tudo devia ser para a Rosa. Ela sempre pedia alguma coisa, e ela era a única da espécie, no asteroide dele. Até que toda a admiração que ele tinha pela Rosa foi se esvaindo. E ele acabou começando a repelir a Rosa, porque ela era linda, mas ela não tinha humildade. E a partir daí é que o príncipe acaba querendo fugir do planeta dele. Ela começou a pedir outras coisas para tratamentos especiais. E o Pequeno Príncipe estava sempre trabalhando para ela. Vamos lá. O Pequeno Príncipe arrancou também, não sem um pouco de tristeza, os últimos rebentos de baobá. Ele pensava que nunca mais iria voltar, mas todos esses trabalhos rotineiros lhe pareceram naquela manhã extremamente agradáveis. E quando regou pela última vez a flor e se preparava para colocá-la sobre a redoma, percebeu que tinha vontade de chorar. Adeus, disse a flor. Desculpa, adeus, disse ele à flor. Mas a flor não respondeu. E ele repetiu o adeus e ela tossiu. Mas não era por causa do resfriado. E ela disse: Fui uma tola. Peço-te perdão e procura ser feliz. A ausência de censuras o surpreendeu. Ficou parado completamente sem jeito, com a redoma nas mãos.
não conseguia compreender aquela delicadeza. É claro que eu te amo, disse-lhe a flor. Foi minha culpa não perceberes isso, mas não tem importância. Fostes tão tolo quanto eu. Tenta ser feliz. Larga essa redoma, eu não preciso mais dela. Mas o vento. Eu não estou resfriada assim. O ar fresco da noite me fará bem. Eu sou uma flor. Mas e os bichos? É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas, se quiser conhecer as borboletas. Dizem que são tão belas. Do contrário, quem virá visitar-me? Tu estarás longe. Quanto aos bichos grandes, não tenho medo deles. E quando tenho as minhas garras... E ela mostrou ingenuamente seus 4 espinhos. Em seguida acrescentou: não demores assim, que és exasperante. Tu decidistes partir, então vai. Pois ela não queria que ele a visse chorar. Era uma flor muito orgulhosa. Opa. E então o Pequeno Príncipe foi na dele, e com o passar do tempo ele começou a sentir falta do planeta dele, e na Terra ele acabou começando a sentir um pouco de falta da rosa. Mas até aí tem um pouco de chão. Vamos ver aqui. Os outros asteroides, como eu disse, ele encontrou o rei. No segundo planeta, ele encontrou um homem vaidoso. No outro asteroide, ele encontrou um empresário. No outro asteroide, ele encontrou um homem que era encarregado de estar sempre cuidando de um lampião. Aqui são as aquarelas do autor. Vocês conseguem enxergar? Então, antes dele chegar à Terra, ele vai encontrando várias outras pessoas de outros planetas. O que é bem interessante. Depois, ele acaba no planeta Terra, no deserto, encontrando uma cobra. E, atravessando o deserto, ele acaba encontrando uma flor. Uma flor de 3 pétalas. Uma florzinha insignificante. Bom dia, disse o príncipe. Bom dia, disse a flor. Onde estão os homens? Os homens? Eu creio que existem 6 ou 7. Vi-os faz tempo. Mas não se pode nunca saber onde se encontraram. O vento os leva, eles não têm raízes, eles não gostam das raízes. Então o príncipe se foi. Ele acabara depois encontrando um jardim com várias rosas e refletiu. Eu me julgava rico por ter uma única flor. Eu possuo apenas uma rosa comum. Uma rosa e 3 vulcões que não passam do meu joelho, estando talvez extinto para sempre. Isso não faz de mim um príncipe muito poderoso. E deitado na relva, ele chorou. Eis então que apareceu a raposa. Eles se cumprimentaram e o Pequeno Príncipe a chamou para brincar. E a raposa disse: eu não posso brincar contigo. Não me cativaram ainda. Ah, desculpe. O que quer dizer cativar? Tu não és daqui, né? O que procuras? Procuro os homens. O que quer dizer cativar? A raposa está sempre cortando as perguntas do Pequeno Príncipe, porque a raposa acha o Pequeno Príncipe pouco bobo.
Os homens têm fuzis e caçam. É assustador. Criam galinhas também. É a única coisa que fazem de interessante. Tu procuras galinhas? Não, eu procuro amigos. O que quer dizer cativar? É algo quase sempre esquecido. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente. Tu não és ainda para mim senão um garoto inteiramente igual a 100.000 outros garotos. E eu não tenho necessidade de ti. E tu também não tens necessidade de mim. Não passo a teus olhos de uma raposa igual a 100.000 outras raposas. Mas se tu me cativas, nós teremos necessidades um do outro. Será para mim um único mundo, e eu serei para ti a única no mundo. Começa a compreender. Existe uma flor. Eu creio que ela me cativou. É possível. Vê-se tanta coisa na Terra. Não foi na Terra? A raposa pareceu intrigada e questionou: num outro planeta? Sim. E acabou instigando a raposa, que ficou bem curiosa, que pergunta se tem caçadores, tem galinhas, e a raposa suspirou: nada é perfeito. E a raposa retornou ao seu raciocínio e completa: minha vida é monótona. Eu caço as galinhas e os homens me caçam. Todas as galinhas se parecem, todos os homens se parecem também. E isso me incomoda um pouco. Mas se tu me cativas, minha vida será como que cheia de sol. Conhecerei um barulho de passos que será diferente dos outros. Os outros passos me fazem entrar debaixo da terra. E os teus me chamarão para fora da toca, como se fossem música. E depois, olha, vês, lá longe, os campos de trigo? Eu não como pão. O trigo para mim não vale nada. Os campos de trigo não me lembram coisa alguma. E isso é triste. Mas tu tem cabelos dourados. Então será maravilhoso quando me tiveres cativado. O trigo, que é dourado, fará com que eu me lembre de ti. E eu amarei o barulho do vento do trigo. A raposa calou-se e observou por muito tempo o Pequeno Príncipe. Bom, a raposa estava nessa coisa de querer ser conquistado, porque ele achou o Pequeno Príncipe uma pessoa comum, como ele disse. Para o Pequeno Príncipe, essa raposa seria como 100.000 outras raposas. Então, a raposa, simplesmente, ao contrário da flor, ela é recíproca. A flor queria tudo para ela, mas a raposa daria em troca aquilo que fosse receber. E isso é muito interessante. Seria legal, assim, tipo, também, se o público tiver alguma dúvida referente ao livro, eu ia ficar bem contente de tentar sanar essa dúvida, porque eu fiz uma pesquisa por trás da obra também, e tem uma colinha específica, e eu não vou ler, assim, o livro todo, só li trechos, porque também seria sacanagem ler o final do livro, porque eu recomendo, na verdade, que vocês leiam esse livro pelo menos uma vez. De acordo com as pesquisas e estudos, esse livro é bem interessante porque o ideal seria você ler este livro em 3 fases, que seria a fase da sua infância, a fase da onde você é pré-adolescente, da onde você já começa com outros tipos de problemáticas, e na vida adulta. Definitivamente, O Pequeno Príncipe é um livro infanto-juvenil, e ele pode ser infantil, mas não é nada bobo. Ele traz mensagens bem legais, não traz essa questão didática de parecer um livro de autoajuda.
Claro que, assim, ele tem frases de efeito, mas são frases mais para refletir. E é bem interessante isso. Bom, do meu livro, dos meus livros, né, no caso, eu vou ler 4 poesias, 2 de cada livro, que são referentes e conexos ao Pequeno Príncipe. Então, eu vou começar pelos Sentimentos e Elementos, que foi meu primeiro livro publicado pela editora Multifoco do Rio de Janeiro, isso em 2014. Foi uma fase que, para mim, foi bem legal. Vou explicar um pouco. No caso, eu sou ator. Acabei também não me apresentando, né, assim, de uma forma formal, mas na live já está escrito meu nome, né, que é na minha página, Marcos Maciel, mas para quem não me conhece, eu sou ator e escritor aqui da Baixada Santista. E Sentimentos e Elementos foi o livro que eu lancei logo depois de ter me formado no SENAC. Como eu posso dizer, tive uma inspiração através da professora Vanessa Raton, que lançou um livro infanto-juvenil, e ela tem outros lançamentos também. Ela me orientou e eu pensei, eu escrevo um pouco, eu tenho alguns materiais e em 2 meses eu acabei fazendo esse livro. Porque eu já tinha algumas escritas antigas, então eu repaginei algumas coisas para deixar no modo mais poético, fiz pesquisas e, enfim, ele está aqui lançado. No livro, ele tem a rosa e eu posso dizer que minha flor favorita seria a orquídea. Então, eu decidi escrever a poesia Orquídea Branca, mas em questão de homenagem à minha mãe mesmo. Gente, tá muito tenso com essa máscara, mas é o jeito de usar. Bom, Orquídea Branca. Isso é elite, fortaleza, ao mesmo tempo beleza. Sua vista parece fora do convencional. Tão especial, ela não é espacial. Diferente das rosas, essa não é uma orquídea. Possuem suas próprias essências. Ela não nasce da destruição, mas se sobressai da devastação. Não são convencionais, tão majestável ou soberana quanto a lótus, mas por esse doce charme é maternal. Simples, razoável, não me lesiona. Sim, ela é a verdadeira rainha, me leve até elas. Só elas me trazem paz. A orquídea branca unifica todas as orquídeas, não é terror, e sim verdadeiro amor. Bom, essa segunda poesia se chama Príncipe da Noite. Então, lembra um pouco o Pequeno Príncipe em alguns aspectos, mas eu já era um adolescente, então, sei lá, uma fase... Adolescência é uma fase complicada. Se quando você é criança, os adultos já te acham meio chatos, a questão de quando você entra na adolescência, nem você mesmo se entende algumas vezes. É uma coisa muito louca. Então, essa é a poesia Príncipe da Noite. Sentindo a estabilidade, partido em pedaços depois da ladeira, sua mãe disse, para não ter medo da realidade. Pare e penso. Vou viver no meu novo mundo. Acredite, sinta, abre os olhos. Quem é que precisa dormir essa noite? Chega de impasses. Pensando em trastes, dirigindo em direção à praia. Novas razões, conte, não aponte. Hoje eu quero ser um príncipe underground. Essa coisa meio rebelde, né? Do adolescente vou nem falar, não vou falar palavrão aqui.
esse é o meu segundo livro. Até então eu tenho um terceiro livro engavetado, mas pretendo mesmo investir o meu terceiro livro em um projeto cultural. Mas uma hora ou outra eu vou lançar, espero. E esse livro, Composição Poética, no quesito de que eu adoro ouvir música, eu adoro escrever, e eu pesquisei bastante e acabei fazendo sonetos que casam perfeitamente com música e parecem composições. E de resto, elas têm rimas que são feitas por métricas, ainda não tão boas, que vira e mexe eu estou sempre pesquisando, mas que a melodia fica por conta da pessoa que a ouvir. Tá me ouvindo? Testando. Eu vou tentar falar um pouco mais, é porque a máscara incomoda um pouco. Bom, essa é Canção de Momentos. Esses são alguns fragmentos. Cada um deles se conta em dias, histórias variam da idade. O tempo voa, ele corre e conta os minutos. Com o coração partido, aqui está a instabilidade. Como uma música de velhos momentos, pessoas vêm e vão, acontecem e logo se rendem à gravidade. Tudo questão de estado, uma parada, aqui somos finitos. O valor existe se não existir dignidade. A criança amedrontada vira um homem atormentado. Caminhando sobre ovos, a degradante pode não ser novidade. Não é bonito dizer isso. Me abrace e me sentirei amado. Tanto tempo se diminuindo e o mundo já faz isso. Não sou como antigamente. Esqueceu o ressentimento. Abrir outras portas de acordo com a música renascendo. Equilibrar, desenvolver e transcender mais forte. Então aqui eu trago uma mescla dessa Canção de Momentos entre a fase da infância, da adolescência, até chegar no adulto, que acaba saindo um pouco danificado assim, da questão da sociedade, que é ligeiramente doentia. Uou! Que bom que melhorou. E aqui eu trago a quarta e última poesia, que eu acho que se conecta bastante com o livro do Pequeno Príncipe. E o nome da poesia é Imortal. Era uma vez uma criança amedrontada. O olhar da curiosa inocência, um abraço tão puro e vivo. As estações passam em um velho temporal. A malícia se desenvolve e vem o crescimento. Não se pode perder suas origens. Em um bom caráter você vai se encontrar. Vai se desenvolver na física e na parte mental. Apaixonar, conhecer, reproduzir, evoluir, esquecer, envelhecer, correr sem esquecer. Morrer, porém, viver. Não terá medo. Deixar sua arte, sua história, se torna imortal. É isso, pessoal. Estou encerrando por aqui. No caso, sempre incentivo bastante a leitura, porque você conhece outros universos, outras psiques dos personagens, e também no livro sempre tem um pouco do autor. No caso, o Pequeno Príncipe é como se fosse um alter ego, e a Rosa é como se fosse a esposa do autor, que é o Anthony. Entretanto, deixa eu ver minha cola aqui. Verdade. O Pequeno Príncipe...
Cadê? Agora ele caiu em domínio público, ou seja, os familiares não têm mais poder, nesse caso, de receber um cash sobre esse livro, desculpa, sobre esse livro. E agora ele está tendo várias adaptações. Já estava tendo antes, mas agora creio que ele terá mais. E teve também o primeiro livro, teve também o primeiro filme, que foi em animação, baseado em stop motion, do diretor do Kung Fu Panda. É um filme bem legal, às vezes um pouco arrastado, mas traz bastante, assim, do Pequeno Príncipe e está sempre ali batendo um pouco na história dele. Então isso é interessante. Bom, pessoal, obrigado. Quem ficou, quem passou pela live, quem ajudou a divulgar também. O Adrian me ajudou a divulgar bastante. Né? Eu agradeço aqui o espaço do Teatro Procópio Ferreira, que abraçou a minha ideia, porque eu nunca fiz uma live, e essa é a primeira vez que eu faço na minha página. E depois eu vou colocar no meu canal do YouTube essa live para quem quiser assistir depois ou que possa indicar. O meu canal é Marcos Maciel, porém no YouTube tem muitos outros Marcos Maciel. Então a diferença é que você pode colocar Marcos Maciel escritor e lá vai aparecer o selo de verificação. Então lá eu sou o único Marcos Maciel no YouTube que tem a conta verificada. E também vou agradecer o William Dias, que me auxiliou aqui. Também tem o Rogério, que me orientou. A máscara foi confeccionada pela minha irmã, a Paula. Aí qualquer coisa vocês podem entrar em contato. Peço desde já para que vocês também curtam a página. E também tem um adendo. Fiz parte de uma websérie que é o Facada, segunda temporada, que está chegando aos episódios finais no canal Webseriano. Então, eu espero que vocês possam ir lá pesquisar. Desde já, muito obrigado e viva a literatura e cultura em casa, pessoal. Valeu!